Maria acordava todos os dias às 4h30 da manhã. A casa era simples, com paredes descascadas e um vazamento persistente na pia da cozinha. Cuidava dos netos antes de tudo. Dava mingau, organizava as mochilas e beijava cada um com amor e urgência. Os dois, Pedro e Helena, tinham 6 e 8 anos. O pai deles, filho de Maria, havia morrido em um acidente de carro 3 anos antes. A mãe das crianças não estava mais presente desde então. Maria assumia os pequenos como se fossem seus. Trabalhava como cuidadora noturna em um hospital da cidade, mas não podia recusar turnos extras. O dinheiro mal dava para o aluguel e a comida da semana. Mesmo assim, nunca deixou de sorrir ao sair de casa. No hospital, era conhecida como Dona Maria, da ala 4B. Sempre discreta, eficiente e silenciosa. Cuidava dos idosos com um carinho que ia além da função. Sabia o nome de cada um, as preferências, os traumas e as músicas que acalmavam. Tinha uma forma suave de se mover, como se dançasse entre camas e lençóis. Era invisível para a equipe médica. Nenhum dos diretores sabia seu nome. Enfermeiros e médicos raramente a cumprimentavam, mas os pacientes a esperavam como quem espera um parente. Muitos só comiam, tomavam banho ou dormiam quando ela estava por perto. Ninguém sabia explicar por quê. Maria não reclamava, apenas fazia. Quando voltava para casa depois do turno, pegava 2 ônibus e andava mais 20 minutos a pé. Em casa, trocava o uniforme pelo avental, preparava o café das crianças e contava histórias antes da escola. Dormia pouco, mas sabia o nome de todos os colegas da escola dos netos. Seu maior medo era faltar. Se adoecesse, não havia quem cuidasse das crianças ou pagasse as contas. Por isso, seguia firme, com dores nos pés, joelhos gastos, mas esperança no coração. Nunca deixou faltar afeto, nem nos filhos dos outros, nem nos dela. E assim, a rotina se repetia, como um mantra de resistência silenciosa. Até o dia em que um novo paciente chegou à ala 4B. Seu nome era Armando. Tinha 84 anos, barba bem feita, olhar severo. Não falava com ninguém, recusava visitas e ignorava os enfermeiros. Quando Maria entrou no quarto com a sopa da noite, ele virou o rosto. Mas ela deixou a bandeja ali, ajeitou os travesseiros e disse apenas: "Boa noite, senhor Armando." Nos dias seguintes, a mesma cena se repetia. Ele não respondia, mas a observava. Maria, por sua vez, tratava-o com a mesma delicadeza dos outros. Trocava os lençóis, massageava os pés, lia em voz baixa quando ele fingia dormir. E cada gesto seu parecia quebrar um pouco da muralha que o paciente levantara. Na 4ª noite, ele falou. Não muito, apenas murmurou: "Você não tem medo de mim?" Maria sorriu, sentando-se por um instante ao lado da cama. Medo? De um homem que dorme com um cobertor até o queixo? Pela primeira vez, ele riu. Pouco, mas riu. E isso foi o suficiente para mudar tudo. Começaram a conversar todas as noites. Ele falava da juventude, dos livros que leu, dos lugares por onde passou. Contava da solidão, dos erros, dos amores que perdeu. Maria ouvia com respeito e empatia. Ela nunca se colocava acima nem abaixo. Estava ali, inteira, ouvindo com o coração. Armando passou a esperar por ela. Recusava outros cuidadores. Preferia atrasar os remédios do que abrir mão da companhia dela. "Você me trata como gente. Faz tempo que ninguém faz isso por mim." Maria apenas sorriu e ajeitou o travesseiro. Aquela era sua forma de amar. O hospital continuava igual. Equipe apressada, chamadas no alto-falante, corredores frios. Mas o quarto 12, onde Armando estava, parecia ter outro clima, mais quente, mais humano. Tudo por causa da presença silenciosa de Maria, que seguia fazendo o que sempre fez, cuidando como se fosse da família. Na sexta-feira, Armando pediu papel e caneta. Queria escrever uma carta. Passou horas escrevendo, rasurando, pensando. Não contou o conteúdo a ela, mas quando terminou, lacrou o envelope e escreveu com letra firme: "Para Maria, a mulher que me viu." Naquela noite, o silêncio no quarto era mais denso. Maria não se afastava, mesmo quando o plantão chamava em outros quartos.
Permaneceu com ele, apenas respirando ao seu lado. Nenhuma palavra foi dita por horas, apenas presença. E isso bastava. Por volta das 4 da manhã, Armando apertou levemente a mão de Maria. Seus olhos estavam marejados, mas calmos. Ele não disse nada, apenas a encarou com uma expressão de paz. Então fechou os olhos lentamente e não mais voltou. Maria ficou ali, sem chorar, por longos minutos. Cobriu o corpo com um lençol limpo, chamou a equipe e assinou os papéis de rotina. Ninguém comentou nada. Para os demais, era apenas mais uma morte. Para ela, era uma despedida real. Terminou o turno normalmente, recolhendo as bandejas, limpando os quartos. Não comentou com ninguém sobre as últimas horas de Armando. Era como se quisesse guardar aquilo apenas para si. Mais uma história que ela levaria calada para casa. Saiu do hospital ao amanhecer como sempre. Pegou o ônibus das 6, depois mais uma condução. Chegando em casa, encontrou Pedro e Helena se preparando para a escola. Beijou os dois com ternura, preparou o café e arrumou suas mochilas. A rotina seguiu igual. Lavou roupas, limpou o chão, separou arroz e feijão para o jantar. No fim da tarde, cochilou por 20 minutos antes de começar tudo outra vez. A morte de Armando não foi comentada, nem com os vizinhos, nem com os netos. Para Maria, as despedidas faziam parte da vida, mas aquele adeus carregava um peso diferente. Ainda assim, ela seguia, porque a vida exigia, porque os pequenos ainda precisavam dela e porque seu papel era continuar cuidando, mesmo sem ser notada. Algumas enfermeiras já observavam Maria com incômodo. Achavam que ela se apegava demais aos pacientes. Comentavam que ela perdia tempo com conversas, canções e cuidados que ninguém exigia. Uma delas, Soraya, era a mais direta. Isso aqui é hospital, não é sala de visitas. Maria ouvia calada. Nunca respondia. Continuava a fazer seu trabalho como sempre. Mas os olhares atravessados se tornavam mais frequentes. Começaram a reclamar com a supervisora. Diziam que Maria estava emocionalmente envolvida demais. A supervisora, pressionada, decidiu adverti-la verbalmente. Chamaram-na para uma conversa no meio do turno. Disseram que ela precisava ser mais técnica, menos pessoal. Evite demonstrar apego, disseram. Maria apenas assentiu, mas por dentro algo doía. Não por medo, mas por incompreensão. Naquela noite voltou para a ala com os olhos baixos. Sentiu o peso da injustiça. Não porque errara, mas porque seu cuidado era visto como erro. Uma paciente idosa, percebendo seu silêncio, pegou sua mão e disse: "Você é a única aqui que me chama pelo nome." Maria sorriu. Voltou a limpar o quarto, cantarolando baixinho como sempre. Mas por dentro algo mudava. Percebia que seu jeito de cuidar era precioso. E também perigoso, num mundo onde sentimentos viravam fraqueza. No fim do plantão, Soraya comentou com outra enfermeira: "Não sei como essa mulher ainda trabalha aqui. Deve ter algum padrinho." Mal sabiam elas que Maria não tinha padrinhos. Tinha apenas coragem e uma história que ainda estava longe do fim. 2 dias depois, a supervisora voltou a chamá-la. Disse que, como parte do aprimoramento de produtividade, Maria agora responderia por 2 alas, a 4B e a 5A. Alegaram que ela terminava cedo demais suas tarefas e poderia ser mais eficiente. Era, entre linhas, uma punição. Maria não questionou, apenas balbuciou um "sim, senhora", mas seu coração apertou. Sabia que seria mais difícil dar atenção a todos. Sabia que sua escuta, seus cantos, sua delicadeza seriam sufocados pela pressa. Mas seguiu, como sempre seguiu. A ala 5A era mais movimentada, com pacientes em estado intermediário. Muitos sentiam dores constantes, outros viviam isolados. Ela entrou ali com o mesmo sorriso cansado de sempre, cumprimentando um por um, mesmo sem resposta. Sua presença parecia desconcertar a frieza do local. Em poucos dias, pacientes da nova ala começaram a pedir por ela.
Enfermeiras da 5A se incomodaram. Comentavam que a nova cuidadora ficava mimando o doente. Uma delas chegou a dizer: "Isso aqui não é creche." Maria fingia não ouvir. Respondia apenas com trabalho. Cuidava de 20 pacientes, quando mal deveria cuidar de 10. Corria de um lado para o outro, mas sem perder a leveza. Ainda assim, deixava palavras gentis por onde passava. Era um furacão calmo em meio ao caos. Os pacientes sentiam, as colegas também. No fim daquela semana, voltou para casa com os pés em carne viva. Chorou silenciosamente no chuveiro para não acordar os netos, mas não pensava em desistir. Havia algo dentro dela que dizia: aguente mais um pouco. O que ela não sabia é que, mesmo cansada, mesmo invisível, mesmo criticada, havia olhos observando tudo e mudanças estavam prestes a acontecer. Desde que Maria passou a atender as 2 alas, as intrigas aumentaram. Enfermeiras que antes apenas cochichavam, agora faziam acusações formais. Alegavam que Maria se atrasava, que interferia nos protocolos, que criava vínculos indevidos com os pacientes. Soraya, a mais hostil, liderava os ataques. Começou a documentar tudo que julgava inadequado em relatórios enviesados. Distorcia gestos de cuidado como se fossem atos de insubordinação. Em uma reunião com a chefia, apresentou um dossiê informal com falhas de Maria. A direção, pressionada por um suposto clima de instabilidade entre a equipe, convocou Maria. Disseram que, embora reconhecessem seu tempo de serviço, precisavam manter a harmonia e evitar preferências emocionais entre pacientes. Foi um discurso frio, com palavras polidas e intenções duras. No fim da conversa, entregaram-lhe um documento: sua dispensa por incompatibilidade com os valores institucionais. Maria segurou o papel com as mãos trêmulas, sem entender como cuidar demais podia se tornar um erro. Não gritou, não chorou, apenas agradeceu e saiu. Ao atravessar o corredor, olhou uma última vez para os quartos. Alguns pacientes, percebendo sua presença, acenaram. Outros tentaram alcançá-la, mas foram impedidos por funcionários. Maria guardou aquela cena como uma fotografia interna. O adeus mais silencioso de todos. Voltou para casa com os ombros pesados, tentando esconder das crianças a tristeza que a corroía. Disse que havia tirado férias, cozinhou com mais capricho naquela noite. Brincou com Pedro e Helena como se nada tivesse mudado, mas no peito algo havia se rompido. Ela, que sempre deu tanto de si, agora estava sem rumo. Mas ainda não sabia que, longe dali, uma conversa inesperada aconteceria no alto escalão da instituição, e seu nome, pela primeira vez, seria pronunciado com respeito. As primeiras semanas após a demissão foram como andar no escuro. Maria, que sempre teve rotinas definidas, agora acordava sem rumo. As contas se acumulavam na gaveta da cozinha. Luz, água, aluguel. Tudo em vermelho. O pouco que tinha guardado não duraria o mês. Tentava manter a rotina para não assustar os netos. Fazia café, preparava as mochilas e os acompanhava até a porta, com um sorriso. Mas assim que Pedro e Helena saíam, o sorriso desaparecia. Ela se trocava e ia de bairro em bairro procurando trabalho. Bateu em portas, deixou nomes em papéis improvisados, perguntou em farmácias, mercados, consultórios. Sempre a mesma resposta: estamos completos, dona. Alguns nem a deixavam terminar a frase. O olhar apressado já dispensava. Conseguiu apenas um serviço de faxina semanal em uma casa distante por um valor que mal cobria o transporte. Ainda assim, aceitou com gratidão. Era o que tinha. Nas outras tardes, lavava roupas para vizinhas em troca de alimentos. Não pedia esmolas. Trocava o que podia. A noite era o pior momento. Sozinha, com as crianças dormindo, olhava o teto e tentava não chorar. Sabia que precisava manter a calma, mas o desespero batia. Pensava em Armando, em como ela a escutava. Sentia falta disso, ser ouvida, ser vista. Num sábado, ao organizar os papéis da casa, encontrou a última foto do filho.
Ficou por minutos encarando o retrato. Era por ele que ela seguia. Por ele e pelas crianças. Suspirou fundo, levantou-se e foi preparar o jantar com o pouco que restava na prateleira. Enquanto isso, no hospital, um homem elegante de meia idade caminhava pela recepção perguntando por Maria. Era um advogado com olhos atentos e passos firmes. Procurava por ela com urgência, mas poucos sabiam seu paradeiro. Foi uma funcionária da limpeza, colega antiga de Maria, quem resolveu o mistério. Com um papel rasgado e uma caneta emprestada, rabiscou o endereço da casa de Maria e entregou ao homem com um sorriso emocionado. Ela não merecia o que aconteceu aqui, disse. O advogado agradeceu com um aceno e guardou o papel no bolso interno do paletó. Olhou para o hospital uma última vez e foi embora, decidido. Era fim de tarde quando Maria voltou da escola com Pedro e Helena. Caminhavam de mãos dadas, cansados, mas tranquilos. A rua parecia igual, até que viraram a esquina e avistaram um amontoado de objetos diante do portão da casa. Roupas, utensílios, colchão, o retrato do filho caído no chão. Maria congelou, o coração acelerou. Os filhos apertaram suas mãos. Correu até a calçada, deixando as mochilas no caminho. Reconheceu tudo. A velha panela, os brinquedos das crianças, o travesseiro rasgado. Tudo jogado, exposto como entulho. Vizinho algum ousou se aproximar. Olhavam de suas janelas e calçadas, cochichando. Maria tentou manter a postura, mas a voz embargava. Tocou o portão, trancado com um novo cadeado. Chamou pelo dono do imóvel, que surgiu da casa ao lado. Foi ordem do proprietário, dona Maria. 3 meses de atraso, e eu avisei. Ela tentou argumentar, pedir mais tempo. Disse que iria pagar, que precisava apenas de mais um mês, que tinha crianças. Mas o homem se manteve irredutível. Não é pessoal. Eu esperei demais. Já aluguei para outra. Maria abaixou os olhos. As crianças já choravam. Helena abraçava uma boneca velha, como se fosse sua casa inteira. Pedro olhava confuso, tentando entender por que não podiam entrar. Ela se sentou na calçada, os dois ao lado. O sol baixava e com ele a esperança. Naquele instante, o mundo parecia desabar. Tudo que ela lutou, protegeu, manteve de pé com tanto esforço, agora estava ali, espalhado no chão como lixo. Mas mesmo com o peito rasgado, ela não chorou. Não ainda, porque os filhos ainda olhavam para ela. E ela precisava continuar sendo fortaleza. Atrás da esquina, um carro escuro estacionava devagar. O advogado lia o número na fachada e percebia a cena. Ainda dentro do carro, apertou o volante com força. Sabia que havia chegado tarde, mas não tarde demais. Sentada na calçada com os filhos ao lado e os olhos fixos no vazio, Maria tentava conter o desespero. Não havia para onde ir. Helena dormia em seu colo, Pedro apoiava a cabeça em sua perna. Foi quando o carro escuro parou à frente. O homem desceu calmamente, segurando uma pasta de couro. Ele se aproximou com respeito. Maria? Ela levantou os olhos tentando entender. Meu nome é Rodrigo, sou advogado de Armando Sampaio. Maria sentiu o coração parar um segundo ao ouvir aquele nome. Rodrigo estendeu um envelope. Isto é para você. Dentro havia uma carta, escrita por Armando de punho próprio, em letra firme. Maria leu em silêncio. As lágrimas escorreram antes mesmo da metade. Ele falava da gratidão por tê-la conhecido, por tê-lo tratado como um homem e não como um fardo. Dizia que em vida, ninguém o fez sentir tão humano quanto ela. Enquanto ela lia, Rodrigo fez algumas ligações. Meia hora depois, um caminhão chegou. Homens uniformizados recolheram os pertences de Maria com cuidado e rapidez. Vizinhos espiavam, agora confusos. Maria, ainda atônita, apenas observava tudo, sem saber o que esperar. Rodrigo convidou Maria a acompanhá-lo. Com as crianças no carro, ele fez uma parada antes de levá-los a um hotel. Levou Maria ao seu escritório em um prédio elegante no centro. Pediu que Pedro e Helena esperassem na recepção com uma funcionária atenciosa. Dentro da sala, ele abriu a pasta e colocou sobre a mesa o testamento de Armando.
Leu em voz pausada. Declaro, por livre e espontânea vontade, que deixo todos os meus bens em nome de Maria Aparecida dos Santos. Casa em condomínio fechado, apartamento mobiliado, contas bancárias. E, por fim, a maior surpresa: a maioria das ações do hospital onde Maria trabalhava. Maria levou a mão à boca. Chorou em silêncio. Pela primeira vez, chorou sem esconder. Rodrigo a observou com admiração. Ele queria que você soubesse que foi vista, que foi importante, que mudou a vida dele. Ela apenas balbuciou. Mas eu só cuidei dele como qualquer um mereceria ser cuidado. 3 meses se passaram desde aquele dia na calçada. A vida de Maria havia mudado por completo, mas sua essência permanecia intacta. Naquela tarde, todos os acionistas do Hospital Santa Esperança estavam reunidos em uma sala de reuniões ampla e austera. Havia rumores sobre a identidade do novo maior acionista, mas ninguém sabia ao certo quem era. Entre eles estavam também os diretores e gerentes de seção. Dentre eles, sentada na ponta direita da mesa, estava a gerente da ala 4B, a mesma que havia entregado a carta de dispensa a Maria com frieza e indiferença. Ninguém sabia que aquele encontro mudaria o rumo do hospital. O som da porta se abrindo silenciou a sala. Rodrigo, o advogado de Armando, entrou com passos firmes, pasta de couro em mãos. Atrás dele, uma mulher de vestido discreto, cabelo preso com grampo e olhos firmes. Maria Aparecida dos Santos. Simples, mas imponente. Os murmurinhos começaram assim que ela entrou. Alguns a reconheceram de imediato. Outros franziram a testa tentando entender. Rodrigo se posicionou diante da mesa e falou com voz clara. Senhores, apresento-lhes a nova principal acionista do Hospital Santa Esperança, Dona Maria Aparecida dos Santos, herdeira legal de Armando Sampaio. O choque foi imediato. A gerente da ala 4B engasgou com o café. Olhares foram trocados, sussurros correram entre os executivos. Rodrigo continuou. O senhor Armando deixou expressamente em testamento que desejava que esta instituição refletisse os valores de quem o tratou com verdadeira dignidade. Maria deu um passo à frente. Respirou fundo antes de falar. Eu não vim aqui para me vingar. Não quero mudar o hospital com raiva, mas quero que nenhuma pessoa deitada em uma cama seja tratada como um fardo. A partir de hoje, a humanização do cuidado é prioridade. Houve um breve silêncio. Depois, um ou outro aplauso tímido. Alguns diretores, sensibilizados, se levantaram em apoio. Outros apenas abaixaram os olhos, constrangidos. Maria, com voz firme, continuou. Um paciente é mais do que um prontuário. É uma história, como a minha. Depois da reunião, Maria visitou cada ala, como fazia antes. Conversou com os pacientes, escutou funcionários, abraçou antigos colegas. A mesma mulher que fora ignorada e dispensada, agora era a alma do lugar. E sua presença mudou o clima do hospital. Maria agora morava em uma casa ampla, arejada, em um condomínio com jardim. Pedro e Helena estudavam em uma escola de excelência, mas com os mesmos almoços simples que ela fazia com amor. Não havia luxo ostentado. Havia paz. Havia dignidade. Numa tarde de domingo, sentada na varanda vendo os netos brincarem na grama, Maria observava Pedro subir na bicicleta nova e gritar: Vó, olha eu aqui! Helena corria ao redor do jardim com um girassol na mão. Maria sorriu e pensou: a vida não foi feita para ser fácil, mas cada gesto de bondade que fiz me trouxe até aqui. Sorriu com os olhos marejados. Pela primeira vez, estava em casa.